Olá, hoje vamos conversar sobre um assunto que é bem procurado aqui no canal, que é a Faculdade de Letras. Eu já gravei outros vídeos sobre a Faculdade de Letras, explicando como é o curso e também tirando dúvidas de vocês. Então esse é o terceiro vídeo que eu gravo sobre o assunto. E para o vídeo de hoje eu olhei os outros vídeos que eu havia feito e fui lá nos comentários e vi quais são as 10 perguntas que a galera mais faz e vim hoje nesse vídeo daqui respondê-las. Então sem mais enrolações, curta o vídeo, se inscreva no canal e vamos para a pergunta número 1. A primeira pergunta é: precisa falar inglês para fazer letras? Então, na verdade, depende. Se você quiser fazer letras em inglês, obviamente sim. Mas se você quiser fazer letras português, não é necessário saber nem dizer oi em inglês, porque todos os textos serão em português. E também porque quando você estudar a literatura de outra língua, de repente, ela será traduzida. Agora, se você for fazer letras francês, precisa saber minimamente falar francês. Se você for fazer letras espanhol, precisa saber falar espanhol. Então, muitas pessoas às vezes acham que letras engloba todas as línguas. E na verdade, não. Então, o nome do curso nunca é só letras. Sempre vai ser letras português, ou em alguns casos até mesmo letras português e inglês, que aí você sai com dupla habilitação, pode dar aula tanto de português quanto de inglês, como foi o meu caso. Aí, é claro, você também vai precisar saber falar inglês. Pergunta número 2. Como foi fazer a graduação na Unicesumar? Porque como eu contei naqueles vídeos que eu fiz a graduação nessa faculdade, muitas pessoas perguntaram se ela era mais indicada ou não e tudo mais, porque muitas pessoas procuram pelo curso de letras na faculdade particular. Então eu fiz 2 graduações em letras, uma na pública e outra na particular, e a particular foi então na Unicesumar. Então, como é uma faculdade aí que tem polos no Brasil inteiro, várias pessoas fizeram essa pergunta porque há polo da Unicesumar na sua cidade ou na cidade mais próxima. Então, para mim foi tranquilo no sentido de que o meu diploma valeu, essa é a maior dúvida da galera. Sim, eu pude fazer mestrado, já consegui emprego com ele também. Então, sim, o diploma está tudo ok. O conteúdo também foi bom. Os professores da Unicesumar eram professores que tinham ou mestrado ou doutorado, não menos que isso. Então, isso, é claro, enriquece as aulas, porque, consequentemente, são professores que vão ter uma formação mais profícua, uma formação mais estendida e vão poder trazer mais conteúdos para vocês. Então também a apostila, as aulas gravadas, aulas que são pela internet, mas que são transmitidas em tempo real. Além do professor, você também vai ter um tutor. Então foi basicamente assim, não tive nenhum problema com a Unicesumar. A minha única crítica ali seria mesmo a questão do estágio, que aí o aluno tem que se virar para arrumar a escola onde ele vai estagiar, mas você precisa realmente ir bater ali de porta em porta nas escolas, pedindo para algum professor te atender, enquanto na universidade pública, quem faz essa conexão entre aluno e escola do estágio são os professores. Pelo menos na minha universidade pública foi assim. Então, na Unicesumar eu achei um pouco ruim essa questão, mas como eles atendem ali alunos do Brasil inteiro, seria também um pouco complicado eles arrumarem a escola para o aluno, né? Então, também entendo o lado da faculdade, mas eu não gostei muito dessa questão. Bom, já puxando o gancho aí dessa mesma questão, perguntaram muito ali nos vídeos se eu fiz na faculdade pública ou na particular, então eu acabei já respondendo essa pergunta, que eu fiz uma graduação de letras na particular e outra na pública. Então, na particular, que foi essa que eu fiz na Unicesumar, era habilitação ali em português e inglês. E na pública eu fiz português e literaturas de língua portuguesa. E aí perguntam também frequentemente, não está na lista essa pergunta, mas já respondi no vídeo, só que as pessoas continuam perguntando lá. É porque eu fiz 2 faculdades de letras, se não seria a mesma coisa. Então não é a mesma coisa, nunca será a mesma coisa, porque não há uma grade curricular para a faculdade de letras que seja igual para todas as universidades. Então, há alguns tópicos ali que podem ser iguais, que podem ser parecidos, mas nunca vai ser totalmente o mesmo curso. Em segundo lugar, eu queria ali cursar inglês, eu já estava no 2º ano da faculdade de português na universidade pública, e na particular, que foi onde eu consegui uma bolsa também, não tinha como eu fazer somente inglês. Então, para eu fazer inglês, eu também tinha que fazer um português. Eu não podia eliminar o português, porque eu ainda estava fazendo a faculdade de português. Então, um rolo danado aí, mas no fim deu certo. Bom, a terceira pergunta foi a seguinte: muitas pessoas formadas em História e em Pedagogia fizeram essa pergunta. Como eu já tenho uma graduação na área de licenciatura, eu termino em menos tempo?
Depende muito, porque novamente tem essa questão da grade da faculdade, que nunca vai ser a mesma coisa. Então pode ser que uma faculdade lá tenha uma grade bem parecida com a sua, enquanto outra é bem diferente. Então em uma você eliminaria várias matérias e terminaria antes, em outra não necessariamente. Por exemplo, se você fez história na Unicesumar e depois você vai fazer letras, aí eu tenho certeza que você eliminaria matérias, porque há algumas matérias que estão presentes em todos os cursos de licenciatura na Unicesumar. Por exemplo, Libras, a matéria de didática, também de pesquisa científica. Então, essas matérias ali estão presentes em todos os cursos, então você eliminaria elas e, consequentemente, terminaria mais cedo o seu curso, sim. Mas isso, é claro, não vai valer ali para todas as faculdades. Perguntaram também se tem como trabalhar no mercado editorial. Tem, mas é bem difícil porque o mercado editorial ele é bem fechado, né? Então, geralmente, para falar bem a verdade, eu acho que você vai entrar no mercado editorial se você tiver quem te indique. Sem indicação é um pouco difícil. Às vezes, quando as pessoas não têm mais quem indicar, pode ser que eles lancem ali, ó, procura-se uma pessoa graduada em letras, mas é bem difícil. Eu mesmo, assim, nunca vi um anúncio, assim, fácil por aí. Essa pergunta foi muito frequente, sabe? Então é algo que eu acredito que todo mundo de letras já pensou nela. Eu acredito que eu deveria ter começado o vídeo com essa pergunta, inclusive, mas vamos lá. A pergunta é a seguinte: não aprendi gramática direito no ensino médio. Será que eu darei conta de fazer a graduação de letras? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: que a galera da escola ali, os professores, enfim, de forma geral, eles te ensinam a gramática que você precisa aprender no ensino médio. Então, não é nada assim muito avançado como uma gramática que você deveria aprender para ser professor. Então, quando você chega ali na graduação de letras, infelizmente, muitos professores têm uma visão um pouco diferente disso. Eles acham que você já deveria ter aprendido toda a gramática da língua portuguesa lá na escola. Então fica esse embate, digamos assim, meio subjetivo, né? Entre a escola e entre a graduação. Porque a graduação acha que você deveria ter aprendido na escola. A escola acha que você só deveria se aprofundar se você fosse ser formado em letras. Então, realmente é um pouco complicado esse tema aí, é um dos temas mais polêmicos da graduação de letras. Eu acho que deveria ter cursos dentro da graduação de letras, assim, extracurriculares, sabe? Mas eu acredito que sim, você daria conta, porque por mais que você não chegue com uma boa base na graduação de letras, e por mais que os professores não vão te ensinar o beabá da gramática, digamos assim, você vai ter um bom panorama ali para você saber por onde começar. Então você vai ter ali a grade curricular, que vai dizer as coisas que você deveria aprender, nem sempre vai dar certo, né? Mas aí você pode ser um pouco autônomo também, pesquisar, né, pelas coisas. Hoje em dia nós temos aí a internet que está cheia de dicas de gramática, inclusive no meu perfil no TikTok, vocês podem conferir várias dicas de gramática, porque eu posto dicas de gramática toda semana, pelo menos 2 ou 3 por lá, há vídeos novos. Então, há vários outros professores, há muito material na internet com dicas de português. Então, isso pode ajudar muito, inclusive, alunos de letras. Uma pergunta muito engraçada que fizeram, foi só uma pessoa que perguntou isso, mas eu achei muito engraçado, eu achei que eu tinha que colocar aqui no vídeo também. A moça perguntou o seguinte: tem matemática nesse curso? Porque eu não quero fazer um curso que tenha matemática. Então, não teve matemática no curso de letras. Acho que não teve nada ali parecido com matemática, então algumas pessoas dizem que o latim é um pouco parecido, não no sentido de fazer contas, não tem que fazer nenhuma conta em latim não, né? Mas essa questão do raciocínio mais exato, sabe? Então, quem relaciona uma coisa ali com a outra, não acho que tenha muito a ver, mas não tem matemática, pode fazer letras. Depois perguntaram se a área de letras está muito saturada, e eu diria que depende de muita coisa, depende da região, depende da parte de letras que você quer trabalhar. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem muitos professores de inglês formados, mas poucos que realmente falam inglês fluentemente, então o mercado ali de língua inglesa em escolas privadas, ele sempre tem uma vaguinha. Depois nós temos ali português nas escolas, que apesar de ter muitos professores formados em português, é uma das matérias que mais tem carga horária. Então, por exemplo, se você está ali 100% duvidoso se vai fazer filosofia ou letras, talvez o diferencial aí seja o mercado de trabalho, porque com certeza vai ter uma área mais ampla para letras, visto que nas escolas a carga horária de letras, de português, né, é bem maior. De inglês é bem menor, mas de português é bem maior. Então, talvez ali na área de licenciaturas, se eu não estou enganada, pelo menos na minha época era assim, português e matemática eram as disciplinas que tinham a maior carga horária. Então, sempre estarão precisando aí de professores.
Outra pergunta bem recorrente é a seguinte: quero ser escritor. Devo fazer letras? E eu estou aqui sempre olhando para o meu caderninho, tá? Onde eu anotei as perguntas. Então, na verdade, essa pergunta assim é difícil de responder, sabe? Porque, claro, você vai ter contato com literatura de diversos países, vai ter contato tanto com a literatura direta, né, o texto literário, como também com autores que vão estudar aquele texto literário, que vão falar dele criticamente. Então, isso vai ajudar você a ter um pensamento mais crítico. Você também vai ter que escrever muito. Só que o que você vai ter que escrever serão artigos acadêmicos, serão resenhas acadêmicas, resenhas críticas. Então, não serão, assim, textos literários, sabe? Eu não me lembro de ter escrito um conto, por exemplo, sabe? De ter escrito uma poesia. Não, isso não. Nós vamos aprender realmente a área mais técnica. Então, pode ser que te ajude ali no sentido de pensar mais criticamente, de refletir sobre o processo de escrita, mas não vai ser um cursinho de escrita criativa, não. Infelizmente, não é nada disso. E por fim, a pergunta que foi incrivelmente a campeã, né? Porque ela aparece em todos os vídeos que eu fiz de letras, que é: de onde é o teu sotaque? Então, isso pode parecer que não tem nada a ver com a faculdade de letras, mas tem muito a ver. Primeiramente, meu sotaque é do Paraná, do sul do Brasil. E segundamente, tem a ver ali com a graduação de letras, porque em letras nós temos uma matéria que se chama variação linguística. Então, na variação linguística, nós vamos ver que não há certo e não há errado na nossa pronúncia, porque a forma como nós falamos vai depender muito de aspectos culturais. Então, geralmente a galera do sul vai falar diferente da galera do norte, a galera do norte diferente da galera do nordeste, e assim por diante. Até mesmo há variações dentro do mesmo estado. Então também não há essa questão de sotaque mais bonito, de sotaque mais feio, de sotaque errado, de sotaque certo. Isso está totalmente errado. O único problema ali na questão da pronúncia seria, por exemplo, se eu pronunciasse secretária querendo dizer secretaria, porque aí modificaria o sentido da palavra. Mas se não modifica o sentido da palavra, então tanto faz. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham dúvidas, coloquem nos comentários que eu vou responder todas elas. Tchau!